Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos à nossa formação bíblica. As formas literárias da Bíblia. Isso é muito importante. Por quê? Muitas vezes você pega um gênero apocalíptico e se você não sabe o que é um gênero apocalíptico, obviamente você não vai entender o que o autor bíblico está querendo dizer. Ou então você pega um gênero literário, uma novela. Então, vamos entender, ou procurar entender, para que a gente possa ter uma melhor compreensão do texto sagrado. Para entendermos qualquer livro da Bíblia, precisamos saber a que gênero literário pertence, ou seja, a forma de literatura usada para escrever. Forma literária é o conjunto de regras e expressões usadas para escrever tal tipo do livro. Os gêneros literários que se encontram na Bíblia são os seguintes: tratados religiosos, com aparência de narração histórica, apresentam verdades religiosas, não podem ser entendidos como história propriamente dita. Ou história popular, é quando mistura um pouco de história verdadeira com elementos de fantasia. Lembra o Mário Sérgio Cortella que diz que nós transformamos numa lenda a nossa própria história. Não é uma mentira, mas a gente põe alguns enfeites. Trata-se de um modo de ensinar a própria religião. Histórias descritivas possuem uma finalidade religiosa, mas os personagens e os fatos são todos verdadeiros, documentados pela história. O gênero didático são livros que trazem instruções religiosas ou morais, fazem recomendações e dão orientações de vida. O gênero profético apresenta a palavra de Deus através dos profetas, que adverte, repreende e encorajam o povo de Israel diante da realidade que vive. O gênero apocalíptico são visões proféticas sobre a sorte do povo de Deus. Quer dizer, a forma de escrever não diz respeito, de fato, da realidade. Por exemplo, o gênero apocalipse sempre vai falar de futuro, mas, na verdade, está se retratando de algo que já aconteceu. Gênero poético apresenta a palavra de Deus à maneira de poesia, usando, portanto, de maior liberdade e recurso literário. Gênero jurídico é a palavra de Deus apresentada sob a forma de lei. É um modo de escrever bem diferente daquele usado na poesia. O gênero epistolar, epístola, é uma palavra latina que significa carta. O gênero epistolar traz a palavra de Deus à maneira de cartas dirigidas a certas comunidades ou até mesmo a pessoas. Depois, nós vamos ver o significado dos números também. Mas hoje vamos ficar por aqui. Na mentalidade dos povos antigos, os números tinham um sentido simbólico, muitas vezes significativos, significavam qualidades e não quantidade. Os orientais não sabiam falar sem recorrer aos símbolos dos números e dos provérbios. Assim, por exemplo, para dizer que uma pessoa era virtuosa e abençoada por Deus, a Bíblia diz que a pessoa viveu tal grande número de anos. Os números ímpares eram sempre mais perfeitos que os pares. Pelo fato de serem mais facilmente divisíveis, os números pares eram inferiores, pois davam a ideia de coisa fraca. Os números simbólicos mais frequentes na Bíblia são 1, 3, 7, 10 e 12. O 10 e o 12 não são ímpares, mas tinham uma razão especial para entrar na lista dos números simbólicos. Guardemos hoje mais uma mensagem, mais um recurso para você colocar aí na bagagem do seu conhecimento bíblico. Deus nos abençoe. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.